Olá, tudo bem com você? Rapidinho aqui, 3 erros que nós não podemos cometer. Preste atenção, 3 erros que nós temos que fugir deles. Acabei de ler um texto aqui maravilhoso, um ensinamento em Lucas capítulo 15, a parábola do filho pródigo. Em poucos minutos eu quero resumir aqui uma primeira parte desse belo texto, desse ensino precioso, um ensino maravilhoso de Jesus. Primeiro erro, gente, preste atenção. Você vai tomar uma decisão importante na sua vida, uma decisão que vai mudar o curso, vai mudar a história da sua vida. Faça um planejamento. Não tome nenhuma decisão sem nenhum planejamento. Segundo erro, que nós temos que fugir dele. Fuja desse erro. Você tem oportunidades, está tendo oportunidades em suas mãos para você desenvolver, crescer, prosperar em todos os sentidos. Não desperdice a oportunidade ou as oportunidades que estão em suas mãos. E ela chega até você. Pode ter certeza que as oportunidades, elas chegam e chegarão até você. Elas chegam até nós. Então não desperdice elas. E o terceiro erro, fuja dele também. No momento difícil, no momento de crise, quando tudo deu errado na sua vida, você está literalmente num poço sem saída, no fundo do poço, você procure ouvir conselho ou conselhos de pessoas boas, pessoas que de fato querem lhe ajudar, pessoas que de fato querem o seu bem. Se elas não querem atrapalhar, elas não vão atrapalhar, mas se elas querem ajudar e podem ajudar, elas vão te ajudar. Então tome cuidado com isso, de no momento difícil, de no momento de crise, onde você não tem mais nada, se sente sozinho, sozinha, não sabe o que fazer, para onde ir, não escute conselho de pessoas erradas, porque a sua situação pode piorar mais ainda. Você está na beira do poço, você ouve uma orientação, você ouve aí um aconselhamento, um conselho que acha que vai te ajudar e esse conselho acaba te afundando mais, te empurra lá dentro do poço. Então, gente, essa é a história da parábola do filho pródigo, um ensinamento tremendo. O primeiro aqui começa dizendo justamente isso, que esse filho, ele toma uma decisão errada, ele toma uma decisão sem nenhum planejamento. Depois que ele pega todo o seu recurso, o seu direito de herança, ele vive de forma dissoluta, ou seja, de forma responsável, ele perde tudo, ele gasta tudo. E em terceiro lugar, quando ele já está sem nada, passando fome, num estado crítico de miséria, de pobreza, ele ainda ouve um conselho que piora a situação dele. Então essa é a história do filho pródigo, a primeira parte, que contém ensinamentos maravilhosos. E conta a história exatamente assim. O pai tinha 2 filhos. E o filho mais moço chega para o pai e fala: pai, eu quero meu direito de herança. Eu quero que o senhor reparta, eu quero que o senhor já me passe aquilo que é direito meu. Esse pai era próspero, era rico. O pai tinha 2 filhos e o mais moço, o mais jovem é que chega até o pai estando vivo, e pede o seu direito de herança. E o pai então reparte aquele direito de herança, entrega na mão do filho mais jovem, filho mais moço, e ele provavelmente em toda aquela empolgação, todo aquele dinheiro, certamente deveria ser muita coisa, muito dinheiro, um montante importante, ele pega e vai para longe, ele sai da casa do pai, daquela proteção, daquela provisão, daquela estrutura paternal, onde ali havia fartura, não faltava nada. Então ele toma essa decisão e leva aquele dinheiro e vai para uma cidade longe, para uma terra distante. E chegando lá, ele vive de forma dissoluta, exatamente isso. O texto diz que ele dissolutamente, ou seja, de forma irresponsável, ele vai torrando, vai gastando tudo.
ele não faz nenhum planejamento, ele não reserva um dinheiro, literalmente ele acaba com toda a sua herança de forma dissoluta. E tem um ditado que diz que nada esteja tão ruim que não possa piorar, né? Infelizmente isso é uma realidade. E veio então uma grande crise naquela cidade que ele estava, naquele país, naquela região, e a fome chegou. E aquele jovem que nunca tinha passado fome, não sabia o que era passar necessidade, vivia sempre na fartura, ou seja, ele vivia na bênção, na presença do pai, do irmão, todo aquele sustento maravilhoso, o pai próspero, nada faltava lá onde ele morava, tinha tudo. Agora ele sabia então, estava passando fome e necessidade. E ele vai e escuta um conselho de um homem que criava porcos e diz: você quer comer? Você está com fome? Então vai lá cuidar dos meus porcos lá e vê se você consegue comer alguma coisa. E ele, perdão, ele vai lá e desce mais ainda a situação dele, vai afundando. E ele tenta comer a comida dos porcos. Só que as pessoas que lá já estavam não deixavam ele comer a comida dos porcos. Ou seja, uma situação que ele estava lá em cima, provisão, proteção, uma estrutura paternal maravilhosa, cuidar da casa, do pai. Agora ele está lá embaixo tentando comer junto com os porcos e nem assim ele consegue. Desculpa, mas é um ensinamento que infelizmente acontece na vida de muitas pessoas. Então quais foram os erros que ele cometeu? O primeiro erro é esse. Ele foi tomar uma decisão importante na vida dele, sair da casa do pai, não quero mais morar na casa do pai. Era um direito dele, ele poderia fazer isso, poderia, pediu a herança. Normalmente se espera, né, o falecimento do pai para receber a herança, porque o nome já diz herança, você normalmente herda a sua herança. Quando seus pais falecem, se eles têm ali o direito de bens, se eles estão ali como donos de propriedades e bens, você como filho vai receber a sua herança. Mas esse jovem, ele pulou etapas, ele pulou o tempo, ele já quis receber a herança, o pai ainda tendo vivo. Só que ele não planejou nada. E muita gente faz isso, vai tomar uma decisão importante na sua vida, planeja para você não pagar as consequências. Tem muita gente que sai cedo de casa, muitos filhos saíram de casa e foram ganhar vida, batalhar a vida, mas de forma planejada, com coragem, com fé. Você venceu e vai vencer, mas sem planejar, sem planejamento nenhum, esse filho tomou essa decisão. Segundo erro dele, tendo em mãos toda a sua herança, tudo aquilo que estava ali como o direito que ele tinha, e possivelmente era muita coisa, ele torrou tudo. De forma dissoluta, ele gastou tudo de forma irresponsável. Não separou nada, ele não pensou, olha, eu vou guardar uma parte do dinheiro, e outra parte eu vou investir, eu vou produzir o modelo do meu pai, vou ser um criador de rebanhos, de animais, eu vou ser um fazendeiro, um investidor, ou se tudo der errado ainda eu tenho dinheiro para voltar, recomeçar, etc. Nada disso ele pensou. E ele perdeu tudo. E quando ele perde tudo, para piorar, vem uma crise naquela cidade, naquela região, lá naquele país, e a fome chegou, e chegou para esse jovem. E agora, cadê os amigos? E agora, quem que ele tem ali que pode ajudar? De que forma agora ele pode tentar recuperar todo esse erro? Ele vai, se ajunta a um homem, conversa com um homem, recebe um conselho. O homem fala, olha, eu tenho porcos, você quer comer? Vai lá cuidar dos meus porcos e tenta comer a comida dos porcos. Ou seja, ele desceu mais ainda, né? Que conselho, né? Se esse homem quisesse ajudá-lo mesmo, poderia dizer, de onde você vem, qual a sua história, então eu vou te ajudar com uma passagem, vou te dar aqui um dinheiro, volta para casa do seu pai, depois você me acerta, você me paga, etc. Mas não. Cuidado também quando você não tiver nada, quando você já estiver lá na beira do poço, você buscar conselho de pessoas erradas, pessoas que não conhecem a sua história, pessoas que de fato não querem te ajudar, pessoas que não querem o seu bem. Tem muita gente também que se dá muito mal na vida assim, que vai tentar
alguma coisa na vida e quando perde tudo, sem planejamento, vai acabar ouvindo o conselho de alguém, uma orientação de alguém, e ouve um conselho errado que vai te prejudicar mais ainda, vai deixar você mais para baixo ainda. Então, essa é a primeira parte da história desse jovem, que lá depois, com os porcos, tentando comer e não conseguia, ele se arrepende profundamente do que ele fez. Que fica essas lições para nós: fuja desses erros. Tomar decisão sem planejamento, perder as oportunidades que estão em suas mãos. E em terceiro, quando tudo der errado, você procurar uma pessoa errada que não tem condições de te ajudar. Na vida tem pessoas boas, mas também tem pessoas que não têm condição de ajudar. Nós precisamos sempre, em primeiro lugar, da ajuda de Deus, planejar nossa vida, pedir a Deus sabedoria para multiplicar o que nós temos nas nossas mãos. E assim nós vamos vencer etapas. Ok? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê sabedoria, que Deus dê paz no seu coração, que você seja assertivo, assertiva nas suas escolhas, nas suas decisões, que muita coisa boa aconteça na sua vida, ok? Eu sou Alexander Lima, um abraço para você, fique com Deus, até a próxima.